O deputado estadual Giuseppe Riesgo, do Partido Novo, cumpriu a agenda de trabalho em Farroupilha durante a última sexta-feira. O parlamentar concedeu entrevistas a veículos de comunicação da cidade e, no início da noite, esteve reunido com cidadãos nas dependências do Hotel de Capri. Giuseppe Riesgo ouviu demandas e também sugestões dos cidadãos e aproveitou para apresentar algumas das ações do seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Entre os seus principais projetos está o combate ao tarifaço no Estado, o fim de regalias de políticos e também uma economia de quase 3 milhões de reais de seu gabinete. Em entrevista à TV Serra, o deputado falou da importância de ouvir as sugestões e as demandas dos cidadãos. O parlamentar do Novo classificou de grande importância o bate-papo com pessoas na comunidade farroupilhense. Sim, Leandro, é bom poder estar aqui, né? Farroupilha é uma cidade que eu tenho um apreço muito grande, aqui inclusive no hotel do meu sogro aqui para poder conversar com o pessoal, né? E reunir quem me ajudou durante o período eleitoral de 2018 e quem conhece o meu trabalho, vê o que eu estou fazendo e quer saber um pouco mais do que a gente conseguiu entregar nesses últimos 3 anos. É um trabalho pautado naquilo que eu considero correto, né? A luta contra impostos, luta contra a burocracia, luta contra o alto poder do alto escalão político, do poder público como um todo. E é a questão de prestar contas, né? De conversar com o pessoal mesmo e ouvir aquilo que eles têm a dizer, porque no fim das contas a gente tem que estar conversando toda hora com a população para saber o que está acontecendo e o que eles estão pensando sobre o nosso trabalho. Nessa andança pelo Rio Grande do Sul, o que o senhor está ouvindo da população? Porque muitas pessoas também têm esse descrédito com a política. O que o deputado Giuseppe Riesgo está ouvindo? Eu sou uma das pessoas que acha que a política se tornou um ambiente ruim, problemático, degradado, com representantes que não são só representantes do nome e não nos representam na prática, né? E é por isso que eu decidi participar da política. E eu tenho visto muito isso na população e eles têm razão, vamos ser sinceros, têm razão. A política hoje não representa o cidadão porque a maioria dos políticos se tornou um grupo de pessoas que está pensando só no próprio interesse e só na própria reeleição. E é isso que fez com que o Brasil se tornasse esse país com a política tão desacreditada, e não foi à toa, né? Isso é trabalho de profissional. E eu vejo isso na população ainda, né? O povo ainda comenta isso. E eu tento mostrar que existe sim alternativa na política, mas para nós conseguirmos eleger pessoas melhores, não basta a gente dizer que não se envolve, que não está nem aí, que a política não debate. Bom, é por isso que virou isso que virou. Então, para nós conseguirmos botar pessoas de qualidade, pessoas de boa índole, pessoas de uma boa visão de mundo dentro da política, a gente precisa se envolver, a gente precisa olhar com atenção, ver o que está acontecendo de fato e eleger pessoas de melhor qualidade. Senão vai continuar sendo essa grande lambança que é a política nacional e nós precisamos resgatar a política para que o cidadão seja bem representado, só que isso é um trabalho de longuíssimo prazo, né? E tem completa razão o cidadão que acha que a política virou um ambiente ruim, porque de fato virou, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Deputado, seu mandato até o presente momento, pouco mais de 3 anos e meio de mandato, tem sido muito pautado na briga contra a questão tributária, na redução, no chamado tarifaço, né? A gente paga imposto para tudo, é imposto abusivo e muitas vezes não tem, e na maioria das vezes não tem um retorno que deveria ter. Destaque as principais lutas que o senhor travou nessa questão do tarifaço. Sim, eu sou um completo anti-imposto. Para mim, imposto nunca, assim, aumento de imposto não tem a menor justificativa, não importa o que aconteça. Nós precisamos reduzir o máximo possível, sempre que possível, porque o governo já arrecada demais e ele nos entrega de menos. A gente paga impostos nórdicos e recebe serviços africanos, muita gente fala essa frase, né? Essa frase nem é minha. Porque a gente paga demais. Na energia elétrica, no combustível, na comunicação, no alimento, vou contratar alguém, eu pago imposto, eu morro, eu pago imposto, eu tenho empresa, eu pago imposto, abro, pago imposto para abrir, pago imposto para fechar, paga imposto para tudo, paga imposto para respirar quase. O Brasil é uma maluquice de imposto, né? E o resultado disso é quase nada. É um estado inchado, gordo, caro, lento, que não entrega serviço de qualidade. A educação é ruim, as estradas são ruins, a saúde é ruim, tudo é ruim no Brasil quando é fornecido pelo serviço público. Então por que eu vou aceitar que o governo cobre mais de mim, né? E isso aconteceu, uma tentativa disso aconteceu em 2020 aqui no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, à época, tentou consolidar um aumento de impostos que era para ser temporário. Na época a gente tinha uma alíquota, um percentual de imposto majorado, aumentado no combustível, na energia elétrica e na comunicação, era 25% e subiu para 30% e ia acabar automaticamente ao final de 2018. O governador Eduardo Leite pediu mais 2 anos, né? Então ele prorrogou até 2020 e aí no ano de 2020 ele veio com uma proposta mágica, que era o seguinte: não, a gente vai reduzir o imposto nesses itens que eu mencionei e vamos aumentar em outros. Ele só esqueceu de falar que a redução ia acontecer automaticamente, ela ia acontecer querendo ou não. Então no fim das
contas era só um aumento em outro lado. E era um aumento na alimentação, no arroz, no feijão, na carne, nos medicamentos, no IPVA, no ITCD, tudo ia aumentar imposto. E eu finquei o pé, abri uma trincheira, botei as minhas armas e falei, olha aqui, ó, aqui não, essa terra aqui não aumenta imposto. E lutamos bravamente, fortemente, foi uma das mais duras lutas, assim, contra toda a máquina do Estado querendo aumentar impostos, e a população, felizmente, comprou com a gente conseguiu barrar a proposta original, e depois de muitas tentativas de alterar o projeto, ele conseguiu mais um ano daquele aumento que era para ser temporário, mas felizmente isso acabou, e agora a gente teve outra redução, inclusive, né, na gasolina, veio de 30 para 25 graças ao nosso trabalho, e agora baixou de 25 para 17%, imagina como é que seria se ele tivesse conseguido manter 30% durante todo esse tempo. Falando da questão da máquina pública, a gente tem no Brasil máquinas públicas muito inchadas, pesadas, onerosas. O senhor também liderou um movimento de combate às regalias, aposentadorias vitalícias de governador e por aí afora. Sim. Um entendimento de que o político ele tem que representar o povo. Ele não tem que ser um rei, uma casta intocável, um grupo de pessoas que tem benefícios e privilégios acima de tudo e todos, né? Existem limites para os benefícios que o setor público pode conceder. É lógico que o deputado ele tem que ter uma estrutura para trabalhar, eu não defendo que não tenha assessor nenhum, ou que não tenha nenhum tipo de auxílio para fazer algum tipo de coisa, né, para viajar, para poder ir para algum lugar, encontrar a população no interior. Bom, tudo bem, existem limites para atuação, mas a gente não pode também passar do ponto, né? Aposentadoria vitalícia para governador, para mim, é passar do ponto, auxílio saúde, auxílio mudança, auxílio isso, auxílio aquilo, é passar do ponto. A gente tem que ter uma razoabilidade nas coisas, então a gente lutou muito contra esses benefícios e começamos cortando os nossos próprios, né? Eu entrei na Assembleia Legislativa, eu tinha direito a receber auxílio mudança, que é um salário extra para quando tu entra na Assembleia, que teria todo início e final de mandato. Então, às vezes, o cara que é reeleito, ele ganha no final do mandato que acabou e no início do mandato que, como se ele tirasse a mudança de Porto Alegre e voltasse em 2 dias, né, do interior para a capital, da capital para o interior. E a gente abriu mão do nosso próprio privilégio e botou para votar para acabar com o de todo mundo. Acabamos com esse primeiro privilégio que era o nosso próprio. Depois a gente começou a ir para cima dos outros, né, de toda a casta política, porque quem paga a conta é a população. E no fim das contas, quem vai arcar com tudo isso é o povo, e quem paga mais impostos no nosso Brasil, proporcionalmente, é pessoas de menor renda, porque o maior imposto que tem, em termos de proporção de renda, é o imposto sobre consumo. Então, no fim das contas, é uma grande distorção que a gente acaba fazendo. É uma máquina inchada que existe para tirar dinheiro dos mais pobres para dar para um pequeno grupo que está dentro do setor público. Isso não pode acontecer. E a gente lutou contra isso, alguns a gente ganhou, alguns a gente perdeu. É assim que funciona. E a gente vai seguir adiante nesse combate contra privilégios. O senhor cortou na sua própria carne também, né? Porque o senhor chega ao final do mandato economizando quase 3 milhões de reais só do que estaria ao alcance do deputado Giuseppe Resco. Sim, isso é tu vê, né? Algumas pessoas olham e falam assim, mas 3 milhões não vai fazer diferença nenhuma. De fato, não faz diferença nenhuma no orçamento do Estado, mas é um exemplo, porque se eu quero que o governo seja menor, se eu quero que os políticos gastem menos, se eu quero que o Estado seja menor, eu tenho que começar dando o próprio exemplo, né? É o mínimo que tem que fazer. A minha família me ensinou, os grupos que eu participo me ensinaram que a liderança se dá pelo exemplo. Então, o corte de gastos foi gigantesco, brutal no nosso trabalho, foi uma promessa de campanha que foi cumprida. Cortar 50% tudo que eu poderia gastar. Então, o que eu tinha disponível, eu podia gastar no máximo 50%. Foi esse o meu trabalho. Então, cortei pela metade o número de assessores, cortei pela metade de gasto de verba de gabinete, não tirei diária nenhuma durante o meu trabalho para dar esse exemplo e mostrar que dá para fazer mais com menos, sim. O trabalho não foi prejudicado por causa disso, o resultado foi entregue, e eu acabei economizando mais do que 50% do que eu poderia gastar. Eu economizei 60 e poucos por cento, assim. Então, olha, foi quase 1/3 só que eu gastei do que eu poderia, e o trabalho foi bem feito, foi bem entregue. O deputado estadual Giuseppe Resco está cumprindo seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e integra o grupo de 2 deputados da bancada do Novo no Parlamento Gaúcho. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.